Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todo ser humano precisa de esperança. Mesmo que ele não creia na redenção, o ser humano ele experimenta em si mesmo os efeitos da queda. E ele vai perceber coisas óbvias, por exemplo, que está envelhecendo e que não é apenas uma questão de maturidade, mas está caminhando à morte. E, obviamente, precisa de uma esperança, já que a morte é o fim de todo homem. Também que todas as coisas passam, não só os próprios seres humanos, as coisas da vida, as coisas se desgastam, as coisas se perdem. Ele vê também que o mundo está debaixo do pecado, por exemplo, quando ele é roubado. Estas coisas estão presentes e ninguém pode negar. Isso mostra que o ser humano ele precisa de fato de uma esperança. Mostra para o ser humano, olha, você precisa de algo mais do que esta vida, porque ela é passageira. Caso contrário, o homem vai ficar correndo para conseguir desfrutar ao máximo a vida, mas que no final das contas ele vai perceber que adiantou, vou morrer mesmo. Então ele precisa de esperança. E o Senhor, o Criador, nos deu graciosa esperança. É isso que conforta o coração, traz alento, traz paz, tira a ansiedade, que é algo tão presente em nossos dias, a ansiedade. Davi foi um homem bastante atribulado, porque ele também estava no mundo mau, no mundo que jaz no maligno. E nós estamos vendo o Salmo 61, 61. E ele clama mais uma vez. Ele clama ao Senhor, ele coloca a sua vida diante de Deus. Devemos lembrar que Davi foi uma figura, um tipo, alguém que apontava para Jesus. A sua vida foi usada por Deus. Deus o escolheu com esse propósito para que tivesse características que apontassem para o Messias. E uma dessas características é ser um rei segundo o coração de Deus. Ser um rei que exatamente como Deus queria, que obedecesse a sua palavra, governando o povo conforme a vontade do Senhor. E ele, tendo clamado ao Senhor, e desejando, como nós vimos, estar na presença de Deus, no tabernáculo, mais uma figura de Cristo que não só é rei, mas também sumo sacerdote. Davi, no versículo 6 ao versículo 8 do Salmo 61, diz assim: Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Que rei é esse? Que rei tão longo é esse? Que dura gerações após gerações. Davi, com certeza não foi. Afinal das contas, Davi morreu. Davi, como qualquer homem, experimentou a morte. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando ele está pregando a palavra do Senhor, ele cita uma profecia de Davi, que se encontra no Salmo 16. Ele diz assim, porque a respeito de Davi diz, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Mas Davi viu a morte. Então Pedro explica, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje. Ou seja, se ele não falava de Davi, falava de quem? Quem é esse rei que dura gerações após gerações, já que Davi também morreu? Com certeza é outro, um descendente de Davi. E então Davi continua no Salmo 61, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Davi tinha uma esperança em outro rei, uma esperança bendita, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo vai se referir ao Senhor Jesus desta forma. Em 1 Timóteo 6,15, ele diz, ele diz, o único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Que esperança bendita! Olhar para aquele
que é Senhor de tudo e que permanece para sempre, de geração em geração. Ou seja, é aquele que pode governar nossas vidas ontem, geração anterior, outra geração seguinte. E assim, há uma esperança. Há um rei que dura para sempre. Os homens que estão no poder, muitos deles maus e que querem dominar e fazer mal aos homens, eles vão passar, eles vão morrer. Olha, se você disser assim, puxa, tem um rei, um governante, um imperador, alguém sobre tal país que é mau, é um tirano, está governando, e nós vamos ter que suportar até quando isso? Se Deus não livrar-nos antes, por meio de várias, até a morte do cara de uma hora para outra, como fez com Herodes, se Deus não tirar essas pessoas do poder, porque são más, e usá-las como propósito de castigar o povo, você que está esperando no Senhor tem pelo menos a esperança. Um dia esse cara morre. Um dia esse cara morre. Ou seja, nenhum dos homens durará para sempre. Mas eu quero dizer a você que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dura de geração em geração. E é Ele que tem que ser a sua esperança. É Ele que tem que ser a sua esperança eterna. É nele que você espera dias melhores, porque Deus prometeu dias melhores. Só que você precisa lembrar, como diz João, capítulo 18, versículo 36, que Jesus mesmo se referiu ao seu reino como não sendo deste mundo. Quando Pilatos está questionando Jesus e pergunta, você é rei? Por que estão te acusando? E assim por diante, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Você precisa lembrar o que Jesus disse. Olha, Jesus está diante do governante que poderia libertá-lo e diz, olha, meu reino não é deste mundo. E se fosse, os ministros, que são os anjos, viriam, destruiriam todos eles e acabou-se. Eu estaria livre, estaria seguindo em frente. Mas o meu reino não é deste mundo. Então é por isso que eu fui entregue aos judeus. Porque, inclusive, há uma obra fundamental, que era a obra da cruz. Algo que também podemos ver em Davi como uma figura de Jesus. O sofrimento de Davi aponta muito para o sofrimento de Cristo. Portanto, lembre-se que nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é eterno. Mas lembre-se também que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, não fique esperando que tudo se solucione aqui, que tudo se resolva aqui, que tudo seja perfeito aqui e agora. Por quê? Porque a gente precisa ter paciência até que se cumpra tudo, toda a vontade de Deus, e aí sim, finalmente, possamos nos alegrar no Senhor para sempre, como nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, que, quando Jesus voltar, então virá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E diz que lá haverá uma santa cidade, a Nova Jerusalém, e que lá todos terão as lágrimas enxugadas, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você pode clamar a Deus aqui e agora, já, e colocar diante dele toda a sua ansiedade, toda a sua necessidade, tudo. Colocar diante de Deus, Senhor, olha para mim, vê o que passo, vê minhas necessidades, tenha misericórdia, faça, porque Ele prometeu também que ouve nossas orações. Mas se a vontade de Deus não for resolver tudo de uma vez aqui, e se nós tivermos que ter paciência, perseverança e continuarmos lutando para glorificar a Deus com a nossa vida, lembre-se, Jesus disse, o reino dele não é deste mundo. O nosso rei, que dura de geração em geração, veio sofrer por causa dos nossos pecados. E nós devemos olhar para ele, para que, como ele disse, também negarmos a nós mesmos e ter paciência. Calma, não dura muito. O Senhor Jesus voltará. Nós iremos ao encontro dele. E quando isto acontecer, receberemos um chamado maravilhoso. Jesus disse que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá os cabritos à sua direita, mas as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, tenha paciência. Aquele que dura para sempre voltará para nos dar um novo céu, uma nova terra. Um lugar muito encantador, uma terra restaurada, onde não haverá mais nenhuma maldade, onde nenhum homem mau dominará sobre nós, onde nenhuma pessoa nos fará mal, onde nós desfrutaremos do amor de Deus, da presença de Deus e das bênçãos de Deus para sempre. Então vale a pena esperar. Tenha paciência e continue olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que você permaneça até o dia em que Ele vier, ou nós formos ao encontro dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, para sempre. O Senhor que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela esperança no Senhor. Obrigado por tudo. Ajude-nos a perseverar firmes, olhando para Cristo, para que nos alegremos nele sempre. Receba a nossa oração e abençoe-nos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.